17 horas e 49 minutos. Muito obrigado a cada um de vocês que ouve o nosso programa Giro de Notícias. Nesse bloco, já, nós teremos a Rosiane Carvalho, que está entrando agora no estúdio. Pode passar, Rose, pode passar. Dê um tchauzinho para a câmera, por favor. Pronto. A Rosiane Carvalho está aqui. Quando a Rosiane vem conosco aqui, é porque ela está trazendo informações para a gente muito importantes, para que você, ouvinte, fique bem informado antes da Ave Maria, tá bom? Rose, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde para vocês dois, Tereza, Rogerinho. Boa tarde também para os nossos ouvintes aqui da Rádio Difusora. Ainda bem que você vem, porque tem uma pessoa que eu não posso falar que ela vai sair de férias. Depois eu te conto, tá? Ai, quem será? Ele tá tremendo nas bases aqui, de medo, saudade. Já tá fazendo falta, saudade tá de mim. Tem que deixar uma reserva de lanche. Então, ela não ia lhe avisar. Eu estou lhe avisando. Se você não vier, você não saberia que a pessoa vai viajar. Tem férias, é? Assim, é uma coisa que um mês de férias, né? Que o trabalhador tem isso. É só uma semana de Europa. Olha, só isso que eu falo. Te mete. Muito bem. Rose, brincadeiras à parte, para a gente começar bem a segunda-feira, o que você traz de assunto, Rose? Olha, a Polícia Federal, vocês deram agora há pouco, né, concluiu o inquérito que fala a respeito do assassinato, do brutal assassinato do indigenista Bruno Pereira, do Dom Philips. Tem 3 anos esse assassinato, e eles concluíram a parte relacionada ao mandante, né, considerando que o Colômbia, que é o Rubens Vilar, forneceu armas, enfim, tudo, coordenou a ocultação do cadáver do crime que aconteceu no Javari. E isso acontece dias depois daquela fala do senador Omar Aziz, numa comissão lá no Senado, que provocou uma série de reações da FUNAI, da Fundação dos Povos Indígenas, em relação ao seu servidor, um dos mais brilhantes servidores da sua geração, que é o Bruno Pereira, e merece todo o nosso respeito, da Univage, a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, e também das familiares do Bruno e Dom. Eu mesma vi postagens hoje da Beatriz Matos, a mulher do Bruno, e também da mãe do Bruno, ainda muito doloridos, e não é para menos. Uma fala dessa, que acaba, na sua interpretação, culpando o Bruno, né, pelo assassinato e por tudo que ele correu ali, né, passou ali, isso é muito cruel com os familiares. Mas eu queria que a gente voltasse, eu não sei se o Rogerinho está no ponto aí, a um áudio que a Giovana passou, que é do Bruno Pereira. Tem um vídeo. Então o áudio deve estar no vídeo. É um áudio que ela te passou de vídeo, é o áudio do Bruno Pereira, que eu queria abrir com isso. Omar, depois. A conclusão desse inquérito que a Rosa está falando mostrou a participação de uma organização criminosa que resultou em ameaças aos servidores da proteção ambiental e às populações indígenas também, e causou impactos socioambientais, né? O Rubem Dário da Silva Vilar, o conhecido Colômbia, foi identificado no relatório final como o mandante desses assassinatos, e aí, Rose, ele forneceu os cartuchos para a execução do crime, ele patrocinou as atividades da organização criminosa e também interveio para coordenar a ocultação dos cadáveres das vítimas. Ele está bem comprometido nesse caso mesmo, né? Então, foi o que realmente o relatório concluiu. Bem, agora vamos ouvir o áudio, Rogerinho Silva. Vamos lá. Um madeireiro, um fazendeiro que está ali ao lado, um governo alucinado desse, entendeu? Ele acha que vai derrubar a porra da terra mesmo. Se ele ficar ali pacientemente, pode desmatar um pouquinho, porque esse negócio não vai para frente, não. Vamos invadindo, porque Bolsonaro, tamo junto. 2, 3 anos vai mudar a lei de terra indígena. Tem muita terra, pouco índio. E assim vai. Então, são 2 coisas distintas, né? Uma é localizar, mas que andam juntas, né? Localizar, a outra é marcar, homologar. Que aí, num contexto além de índio isolado, o presidente não demarcou 1 centímetro, como ele prometeu. E o chefe da FUNAI lá, o Xavier, tá lá para isso. Cara, a administração do caos, sabe? Eu não sei não. Poxa, mas o final era a parte mais interessante. Mas o Bruno dá um suspiro, ele fala de administração do caos, ele suspira, diz é difícil, é cansativo, mas vamos em frente. Ele fala assim, sabe? E você percebe ali, nesse áudio, é muito importante, e aí vocês que ouviram, é uma entrevista, um pequeno trecho de uma entrevista de 1 hora que o Bruno Pereira me deu, 40 dias antes desse assassinato que ocorreu no Vale do Javari. Essa voz que vocês ouviram, gente,
é de um dos funcionários, de um quadro técnico, que é impossível repor, né? O Bruno, ele era referência para a geração dele, era um dos indigenistas mais capacitados, com maior conhecimento em relação a questões indígenas, especificamente um tema que o Brasil é muito importante, que é de indígenas isolados. Nós temos uma maior concentração de indígenas isolados do mundo, no Brasil, em toda a Amazônia, em outras áreas fora da Amazônia também, mas uma maior concentração na Amazônia, no estado do Amazonas e ali no Vale do Javari também, naquele território que é demarcado. O Bruno sabia de todos os riscos, como a gente falou agora há pouco lá na Band News. Ele não queria morrer, ele não foi lá para morrer. Ele foi lá realmente se dedicar à vida dele, ele tinha família, mas dedicava absolutamente consciente dos riscos que aqueles indígenas estavam passando. Ele já não estava mais atuando pela FUNAI, porque a FUNAI estava devastada naquele momento. Há uma necessidade muito grande de investigações, assim como teve no Ministério da Saúde, para entender o que aconteceu durante a pandemia, que muitas pessoas negam até hoje, né? Que houve uma concentração de pessoas atuando contra a população, né? Durante plena pandemia. Se você verificar na FUNAI, são vastas as provas de que haviam pessoas tomando conta daquela instituição com atitudes anti-indígenas, colocando de toda sorte a vida dessas pessoas em risco. O Bruno tinha total consciência disso, eles tinham farto documento de uma série de atuações criminosas contra os postos ali de vigilância da FUNAI, em Atalaia do Norte, no Vale do Javari, atacados a tiros. São toneladas que são retiradas, né, de pesca até hoje, no Vale do Javari, porque ainda não há uma fiscalização mais atuante, a melhor que é feita ali pelos próprios indígenas, como o próprio Bruno organizou aquilo tudo. Então, qualquer fala, sabe, que culpe a vítima, ela é uma fala que é equivocada, que é para se lamentar, especialmente num caso como esse. Ali há uma área de fronteira. A fala do próprio senador Omar Aziz no Congresso, quando ele fala a esse respeito, ele tem ciência disso, absoluta ciência disso. Talvez não mais que o Bruno e outros pesquisadores que atuavam ali, em função de uma série de dados técnicos que são necessários serem consultados até hoje. E a preocupação de uma fala que condena a vítima, num caso como esse, é que ele reproduz a violência e ele pode também impulsionar uma impunidade que não é só do crime em si, que já era bastante complicado, né? Que é um crime muito brutal e merece uma resposta do Estado brasileiro, né? Mas uma impunidade que sabe, que é para nada tudo que ele sofreu ali, né? O Bruno, acho que a pior violência contra o Bruno é fazer com que esses indígenas continuem sofrendo, e os próprios ribeirinhos também, a influência de todas aquelas organizações criminosas e o abandono do Estado, né? Se você ignora e põe o crime, minimiza esse crime, você condena essas pessoas todas a sofrerem, né, as consequências de tudo que está acontecendo lá, e que esse homem deu a vida mesmo, né, e morreu em função dessa causa. Uma outra questão que é preciso chamar a atenção, além de dizer quem era Bruno Pereira, né, é que esses relatos que tentam colocar ali a fala, né, colocar os executores de um crime como alguém de uma atitude passional, agindo por vingança, minimizando aquilo. Isso é muito comum, isso não é uma novidade, é muito comum, é usado pela defesa, é a estratégia da defesa dos executores do crime contra o Bruno e contra o Dom, mas já são estratégias que são colocadas em vários crimes de defensores de direitos humanos na Amazônia. Então, isso é repetitivo. Quem trabalha nesse tribunal do júri, eu já entrevistei também vários especialistas nesse sentido, e é no sentido sempre de dizer que essas pessoas, estava tudo em paz até o momento que alguém vai lá e se mete, né, no que está acontecendo, que na verdade é a quebra do status quo, tentar diminuir a opressão e a violência que acontece nessas áreas, nessas regiões. É comum em crimes de mando. E esse crime, ele tem uma série de indícios, né, de questões que já são colocadas em outros crimes contra defensores de direitos humanos na Amazônia há mais de 40 anos, que demonstram que é um crime de mando. Bem, a Polícia Federal informou que continua monitorando os riscos aos habitantes da região no Vale do Javari, em decorrência desse caso, e que possui investigações em andamento sobre as ameaças contra os indígenas que vivem naquela região do Vale do Javari. Rosiane Carvalho, muito obrigado. O tempo foi curto hoje, mas você vai voltar outras vezes aqui para nos falar mais sobre o assunto e outros assuntos também. Tá bom? Mesmo. Obrigado, boa semana para você.